Senhor Presidente, cumprimento também o Senhor Presidente da Comissão do Ambiente, cumprimento o Senhor Deputado Moreira da Silva e o Senhor Dr. Artur Trindade. Queria, em primeiro lugar, em nome dos deputados do PSD, agradecer a vossa disponibilidade para prestar informações. Penso que bastou esta primeira parte para que as pessoas do Algarve possam, neste momento, estar mais tranquilas face àquilo que os senhores acabaram de transmitir. Queria-lhe dizer que todo o trabalho que o senhor fez enquanto Ministro do Ambiente foi um trabalho que mereceu o nosso orgulho como portugueses. Foi um trabalho que mereceu inclusivamente ser referenciado por várias instâncias internacionais que elogiaram Portugal. Recordo-me de algumas lutas extremamente complicadas. Recordo-me, por exemplo, do caso dos sacos de plástico e o que isso implicou. Recordo-me de algum trabalho que foi feito. Coragem. Sim, coragem. Mais coragem ainda, por exemplo, quando o senhor falou em demolir determinadas construções que existiam há mais de 30 anos e que nunca ninguém teve coragem de demolir e que eram ilícitas. O senhor demonstrou sempre, de facto, essa sua grande paixão pelo cumprimento do ambiente e das regras. Recordo-lhe também que em 2015, no início de 2015, quando se falava de uma empresa que estava interessada em explorar petróleo em Portugal, o senhor disse isto, de acordo com o que vem na imprensa: o Governo tem interesse em valorizar a exploração de petróleo em Portugal, mas as empresas têm de apresentar propostas concretas. A nossa legislação é muito clara, dizia o senhor. Existe um regime para a avaliação, para a prospecção e para a exploração de recursos minerais, de petróleo ou de gás. Recordo que essa empresa falava na altura que tinha localizado 6 jazidas de petróleo que poderiam equivaler a mais de 43 mil milhões de euros. E o senhor falava sempre cumprir a legislação, foi sempre o seu lema. E por isso, não podemos, como o senhor há bocado disse, dizer que descobrir petróleo em Portugal que seria mau. Agora, o senhor mostrou sempre que isso poderia ser bom, mas era preciso cumprir as regras do ambiente. E porque sabemos que, se Portugal tivesse petróleo, poderíamos ter um PIB maior, mais riqueza, que se fosse bem distribuída e que, se em paralelo existisse proteção do ambiente, poderíamos dar melhores condições em termos de saúde, em termos de educação, melhores condições aos portugueses, que é isso que nós desejamos. Mas, como lhe disse, o senhor preocupou-se sempre com a lei e demonstrou isso. E por isso, e porque agora foi novamente ali pelo senhor deputado Carlos Pereira suscitada aqui uma dúvida, eu volto-lhe a pedir para que o senhor explique bem a diferença entre o regime de avaliação, prospecção e exploração. Porque naquilo que disse, parece-me que estamos apenas por um processo de pesquisa, tentar saber o que é que existe e de mapeamento. De qualquer maneira, eu agradeço que o senhor explique, porque de facto nas notícias tem vindo muitas vezes que é uma licença válida até 2023, foi assinado um contrato 10 dias antes, portanto, há aqui uma série de confusões. Portanto, estamos perante um contrato para a prospecção ou para a exploração de forma bem clara. Eu penso que percebi, mas de forma bem clara. Foram concedidos direitos para a produção de petróleo ou apenas para mapeamento? Este contrato permite que a empresa comece já a fazer prospecção? Em que condições, e aqui é importante, é que o Estado tem poder para fiscalizar e eventualmente sancionar ou mesmo reverter o contrato do promotor? O senhor disse há bocadinho que Portugal tem uma legislação muito exigente a este nível. Por isso, senhor deputado, o que eu lhe peço é que explique bem, isto é, se a empresa não cumprir, o que é que o Estado, o atual Governo, pode fazer? Depois, outra questão que aqui foi já dita, é assim, estamos perante de facto processos transparentes e ocultos, isto é, ninguém foi ouvido, os municípios não têm atuação, os processos de concessão de áreas de concessão são transparentes ou não são transparentes, afinal? Quem fez a avaliação do processo? Foi o senhor? Isto é, foi o senhor que avaliou o processo? 10 dias antes das eleições, parece-me que não. Estes processos são assim tão rápidos, afinal o senhor há bocadinho parece que nos disse que demorou 300 dias. Então, afinal, foi assim de um dia para o outro. Então, qual é o papel da Direção-Geral de Geologia e Energia, da Entidade Nacional dos Mercados de Combustíveis? Afinal, como é que é? E outra coisa, nos últimos 10 anos, que eu já disse, foram assinados 17 contratos. Muitos deles no tempo dos governos do Partido Socialista. Estamos a falar de 10 anos. Há bocado foi aqui referido que a lei que era obsoleta. Então, eu pergunto, que diferença é que há, primeiro, entre este contrato e os outros contratos? Segundo, porque é que a lei só ficou obsoleta agora? Porque é que, durante este tempo todo, se há aqui pessoas tão conscientes da lei e sabiam que o senhor queria cumprir a lei, porque é que a lei não propuseram que a lei fosse alterada? Porque é que só agora é que se criou o problema? Qual a diferença entre este contrato e os outros 16?
E a outra coisa, que tipo de contrapartidas estão previstas? São similares às dos outros países? São similares aos contratos anteriores? Queria que o senhor explicasse melhor a questão das contrapartidas. E do prazo, o senhor já me disse, são 10 anos. Outra questão ainda, se estão salvaguardadas todas as questões ambientais. Mas, sobretudo, dizer-lhe muito obrigada por ter vindo. Acho que as pessoas do Algarve hoje têm razão para estar mais tranquilas face às explicações que o senhor já deu neste período.